Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Luma, professora de inglês há 13 anos. E eu sou a Vicky e nós somos a We Create. Na verdade, só nós duas não, porque a gente tem uma equipe de professores incríveis dando aula aqui com a gente. Então, todos nós somos a We Create, mas eu e a Luma idealizamos e criamos a We Create. Falei We Create várias vezes, que para vocês não esquecerem da We Create. Tudo bom? E hoje a gente vai responder algumas perguntas muito comuns, algumas dúvidas que vocês têm sobre aprender inglês, sobre aprender espanhol, sobre aprender idiomas. E a minha primeira pergunta vai para a Luma. Por que que tanta gente faz curso por anos e não consegue chegar na fluência? Bom, isso é uma realidade muito comum, pelo menos no Brasil, que é fazer cursinho, às vezes por anos, às vezes 3 anos, 5 anos, 7 anos, acaba o cursinho, vai viajar, não consegue se expressar, não entende o que as pessoas estão falando e não tem uma experiência muito legal. Então vamos falar um pouco sobre por que isso acontece. A primeira coisa é tempo de produção. Quando você está aprendendo um idioma, você precisa colocar em prática tudo aquilo que você aprende. Então, aprendi um pouquinho de vocabulário, eu tenho que usar, porque se eu não usar, eu vou esquecer. E eu tenho que encontrar aquele vocabulário novamente. Essa parte também é a parte da imersão que eu vou falar já já. Mas quando você está num cursinho de idiomas, muitas vezes você tem ali mais de 10 alunos. Vamos supor que você tem 10 alunos numa turma. E é 1 hora de aula 2 vezes por semana. Se o professor não falasse nada, cada um desses 10 alunos teria 6 minutos para falar. Então, colocando ali 2 vezes por semana, 12 minutos, e não vai ser 12 minutos, porque o professor fala na aula, você consegue imaginar se isso é muito ou pouco? O que você acha? É pouco tempo de produção. Então, o que acontece é, o aluno, ele não produz o suficiente para ele internalizar as estruturas e o vocabulário e a pronúncia de tudo aquilo que ele está aprendendo. Fora que, né, você geralmente tem outros fatores como vergonha, você geralmente tem alunos que sabem tudo, alunos que não vão falar nem para responder o professor, outros que vão falar só quando o professor pedir. Mas se você faz algum curso, saiba que você tem que produzir, você tem que falar, porque você precisa disso para internalizar esse conhecimento, senão você vai esquecer tudo. Um segundo ponto totalmente relevante é imersão no idioma. Muita gente se matricula num cursinho e aí só vai para a aula, faz aquela 1 hora de aula, vai embora e segue a vida. Não só fazer dever de casa, que é o estudo mais formal, né, a revisão daquilo que você aprendeu, não só isso é importante, como também consumir livros, posts, blogs, sites no idioma que você quer aprender. Você precisa assistir vídeos, você precisa estar em contato com aquela língua, principalmente de maneira contextualizada e com assuntos que sejam interessantes para você. Isso é fundamental para que você absorva a gramática e para você também ter um conhecimento de vocabulário daquilo que você quer falar, daqueles assuntos que te interessam, aqueles assuntos que você gosta. O curso, ele vai te dar uma facilidade, ele é um facilitador do conhecimento, principalmente para coisas práticas, coisas que você vai ter que saber falar, mas não necessariamente ele vai conseguir dar conta de tudo que você vai falar, porque você é muito mais profundo do que só falar sobre os seus planos para o futuro, ou sobre onde você mora, sua rotina, ou o seu passado, o que você comeu ontem. Isso é muito básico e a nossa existência é muito mais profunda. Então, por isso, você precisa de imersão no idioma. E um último ponto que eu acho que é muito importante falar é: a pessoa fez 10 anos de cursinho, mas não foram 10 anos corridos. Ela fez 1 ano, aí parou, aí ela ficou 6 meses fora, aí ela voltou, aí ela fez mais 6 meses, depois ela parou, aí ela ficou 1 ano fora, aí depois ela voltou, e assim sucessivamente. Ela começa, para, começa, para, começa, para. Isso é um grande problema. Isso vai afetar não só a memorização das estruturas, a internalização desse vocabulário, dessas estruturas, da pronúncia, dos sons daquele idioma. Assim, mesmo que se você fizer o curso corrido, assim, não parou, fez 1 ano, outro ano, outro ano, outro ano, já é muito difícil se lembrar de 100% das coisas e é por isso que a gente tem que revisar, né? As aulas, quando você está num semestre, você vai revisar alguns tópicos no próximo semestre, no ano seguinte e no outro ano, adicionando camadas de complexidade, mas revisando coisas que você já viu, justamente para dar conta disso, da sua memória não ser um computador. Você vai se esquecer de coisas, né? Imagina se você começou, aí parou completamente, aí começou de novo, parou completamente. Isso ainda vai minar a tua autoconfiança, porque aí o aluno, ele vê que não consegue falar,
que ele tá vendo um conteúdo que ele já tinha visto antes, que ele pensa, caramba, eu achei que eu já sabia isso. Cara, isso é muito frustrante. A pessoa se sente desmotivada, frustrada, acaba desistindo de novo. Então, a falta de consistência também é um fator que contribui para isso. Espero que esse não seja o seu caso. Quanto tempo leva para ficar fluente? Em inglês ou espanhol ou em qualquer outro idioma? Não existe bem uma resposta única e simples para essa pergunta. Vamos considerar aqui um curso tradicional. Do iniciante até o avançado, a gente leva em torno de 5 anos, mais ou menos, né? Mas você terminar livros não quer dizer que você seja automaticamente fluente. O que é fluência? O Cambridge Dictionary diz que a fluência é a habilidade de falar ou escrever uma língua facilmente, bem e rapidamente. E o que as pessoas querem dizer com fluência? Você ser fluente quer dizer que você vai conseguir falar sem travar, você vai conseguir entender a maior parte das conversas do dia a dia e você não vai precisar ficar traduzindo tudo na sua cabeça antes de você falar ou então para quando alguém está falando com você, você também não leva aquele tempo, aquele delay para entender o que a pessoa está falando com você. Então, o tempo para você ficar fluente vai variar de acordo com o seu objetivo. É muito importante a gente estabelecer objetivos antes com o seu professor, tá? Então, por exemplo, o seu objetivo é alcançar um nível básico para você se comunicar, por exemplo, para pedir uma comida, para pedir uma água e acabou. Esse é o seu objetivo. Ou então você precisa do inglês para trabalhar, ou então você quer ir para fora, você quer viver fora e, claro, você quer fomentar relações profundas e significativas com as pessoas, ou então você precisa do inglês simplesmente para estar numa universidade, para você produzir dentro de uma universidade, que já é outra coisa também. Então, tenham tudo isso em mente. E além desses muitos objetivos, a gente tem que entender alguns fatores que vão influenciar diretamente a sua aprendizagem. Então, por exemplo, o primeiro fator é o quanto você se expõe ao idioma-alvo. Você está vendo música, séries, ouvindo podcast, você está vendo vídeo no YouTube, lendo jornal, lendo blog, vendo vlog, tudo isso vai afetar o quanto você retém, o quanto você pode produzir também no idioma. É por isso que o seu professor fica martelando na sua cabeça que você precisa ter mais contato com o inglês fora da sala de aula e através disso tudo que eu falei para vocês, tá? Outra coisa que influencia é o interesse que você tem pelo idioma. Sabe, quando você quer formar uma conexão um pouco maior, um pouco mais afetiva com o idioma. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. O meu ponto de afeto com o espanhol foi justamente a Rosalía, que eu amava a Rosalía, amava as músicas dela e eu queria aprender a cantar. Então, o meu ponto de conexão com o espanhol foi a cantora espanhola Rosalía. Outros fatores é o tempo que você dedica ao estudo e a qualidade do seu estudo. E o que eu quero dizer com qualidade? É um estudo ativo, né? Você estuda ativamente, você produz naquele idioma, você fala, você escreve, ou você está só ali sentadinho ouvindo tudo que o professor está falando, ali decorando gramática, mas não está produzindo nada. Isso vai afetar também, tá? A facilidade com a gramática de um idioma também vai influenciar na aprendizagem. A motivação para aprender, de onde ela vem? Ela vem de você, ela é intrínseca, porque você gosta, porque você tem curiosidade, porque você curte o processo, ou é uma motivação extrínseca? Ela está vindo por pressão, não sei, dos seus pais ou de um chefe, né? Porque muitas vezes as pessoas entram em cursos falando assim, cara, eu preciso aprender por causa do trabalho. Não tenho nenhuma conexão com o idioma, não consumo nada nesse idioma, mas eu preciso aprender. Isso também vai mudar a qualidade da sua aprendizagem. A gente também pode falar de fatores emocionais. Por exemplo, trauma que você já tem com aquele idioma, que você teve lá no passado, com alguma, sei lá, com algum professor, alguma escola, e você traz esse trauma até hoje. Pressão, estresse, vergonha de falar. Tem muitos alunos que são mais tímidos, mais introvertidos e não se sentem muito confortáveis para produzir em uma sala de aula com mais gente. E também é muito importante a gente ter em consideração, ter em conta que adultos aprendem de uma maneira e crianças vão aprender de outra, mas talvez esse seja um tópico para um próximo vídeo. Tem como ser fluente sem aprender gramática? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que ser fluente e falar corretamente são coisas diferentes. Eu não sei se você esperava por isso, mas ser fluente basicamente é falar rápido. É você saber o que falar, no sentido de alguém te fez uma pergunta e você tem língua o suficiente para responder.
Você sabe vocabulário, estruturas, você consegue falar o que está na sua cabeça. Isso é ser fluente. Isso não significa que tudo que você está falando está certo. A segunda coisa é, esquece esse mito do falante nativo. Você que não é nativo não vai falar outro idioma como se fosse nativo, a menos que você aprenda na infância, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então é o seguinte, se você quer aprender para viajar, comprar comida, perguntar preço, se virar ali em restaurante, na imigração, você precisa de um nível de inglês pré-intermediário, intermediário já dá conta. Se você quer dar palestras numa universidade fora do Brasil, você precisa de outro nível de inglês, onde você precisa falar muito mais corretamente, e aí a gramática vai ser crucial e indispensável para você atingir aquele nível de, a gente chama de accuracy em inglês, que seria, eu não sei como é que é a tradução disso. Isso é uma coisa que acontece. Quando você sabe outro idioma, você não fica mais traduzindo necessariamente cada palavra. Mas enfim, a accuracy é falar corretamente de acordo com a norma padrão, com as regras gramaticais daquela língua. Se você vai trabalhar em outro país, vai morar em outro país, mas o emprego que você vai ter tem um certo nível de informalidade, por exemplo, se você quiser uma coisa mais simples, eu quero ser garçonete, eu quero ser atendente numa loja, eu quero ser, de repente, até bibliotecário, uma coisa simples que eu não tenho que interagir tanto ou ter conversas tão profundas, eu não estou vendendo nada para ninguém, não é um emprego corporativo, provavelmente você pode conseguir, sem gramática, só memorizando coisas, mas vai cometer erros. Agora, quanto mais formal o que você quer, se você não tiver o domínio da língua, da estrutura formal, da estrutura padrão da língua, você vai ser percebido como alguém que não tem tanto conhecimento na sua especialidade, o que é um problema, porque às vezes você tem um conhecimento muito grande na sua língua, mas você não consegue passar esse conhecimento para o inglês ou para o espanhol ou para qualquer outro idioma que você está falando. Então, para resumir, é possível aprender sem estudar gramática? Possível mas não vai ser um inglês formal, não vai ser um inglês bonito, perfeito. Perfeito nunca vai ser, né? É claro, quanto mais você estuda, quanto mais imersão no idioma você tem, melhor o seu inglês vai ficar, mas nunca vai ser no nível de um nativo. E por que eu falei a menos que você seja criança? Porque a criança de até 6, no máximo 7 anos, ela está no período de aquisição de linguagem. Então, se ela aprender por imersão, com contexto, um idioma, ela vai replicar perfeitamente, com o sotaque perfeito, a pronúncia perfeita, com sotaque perfeito, não, enfim, é perfeito, mas assim, vai copiar o da região que ela está aprendendo, né? Isso só acontece nesse período de aquisição, que infelizmente acaba para todos nós. Algumas pessoas têm mais facilidade com idiomas, outras pessoas têm mais dificuldade com idiomas, assim como em matemática, em desenho, em dança. Isso também acontece com idiomas, então tem gente que precisa menos desse apoio da gramática como aliada, mas a minha orientação para você é não rejeite a gramática, porque ela vai te fazer ir mais rápido. Quando você entende como é que eu faço a estrutura do passado, como é que eu falo da minha rotina, como é que eu falo dos meus planos para o futuro, como é que eu falo sobre hipóteses que eu tenho aqui na minha cabeça, ideias que eu acho, é muito simples. Vai na gramática, olha a regra, faz os exercícios e tenta falar. Não é tão simples, talvez, quando você tem que aprender uma língua inteira, vai levar alguns anos. Mas assim, pra que pular isso, sabe? Eu acho que muitas vezes isso vem de um lugar de trauma, de um ensino bancário, né? Que é de decoreba, de coisas que não tem sentido, que não tem contexto. Mas, se você estudar dentro de um contexto, se você tiver bons professores, como por exemplo os da WeCreate, você vai conseguir, sem menores dificuldades, usar aquela gramática pro teu bem e falar mais rápido, avançar mais rápido. Respondida, uma pergunta que parece mais simples do que ela realmente é uma pergunta um pouco complicada, mas espero que tenha ficado claro. Dá para aprender sem? Sim, mas não vai falar corretamente. Em contextos formais, isso pode prejudicar. Não, se você quer falar o inglês perfeito para algo muito formal, muito acadêmico, não tem como fugir. Esse inglês muito perfeito não significa zero defeitos, tá? Vai ter alguns defeitos porque a gente não é nativo e tá tudo bem. Mas é óbvio, quanto mais gramática você estudar, melhor vai ser seu inglês. Só se aprende inglês morando fora ou passando um tempo fora do Brasil? Isso é um mito muito comum, né, mas já adianto que, obviamente, que é totalmente possível você dominar um idioma morando no Brasil. Temos exemplos, muitos exemplos, né, isso vai depender de como você se relaciona com a língua e de todos esses fatores que a gente acabou de conversar.
Vai depender do contato que você tem com o inglês, vai depender do quanto você gosta e do quanto você se dedica ao seu aprendizado. Então, claro, a imersão obviamente vai ajudar. Mas você morar fora automaticamente não quer dizer que você vai voltar sabendo absolutamente tudo. Por quê? Tem muitos brasileiros que vão morar fora e só tem contato com outros brasileiros. Muitas vezes você está, por exemplo, em um emprego que não vai exigir um nível mais avançado, então você não tem muitas oportunidades de melhorar a sua fala ou seu listening, por exemplo. Mas passar um tempo fora e você interagir com nativos e não nativos que falam o idioma que você quer aprender, vai desenvolver muito a sua habilidade de compreensão oral. Então, o listening vai te dar mais capacidade de conhecer gírias, vocabulários regionais, sotaque também. Então, assim, a gente tem que vai para fora, mas vai com esse propósito de querer aprender e se expor abertamente, integralmente a esse idioma. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte aqui, deixe seu comentário. Se tem mais alguma dúvida, tem algum mito, alguma coisa que você gostaria que um professor de inglês ou de espanhol te explicasse, deixe seu comentário aqui pra gente. Segue a gente nas redes sociais, @WeCreateIdiomas. Se você está buscando aulas online com professores graduados em letras, individual, duplo ou trio, são no máximo 3 alunos. Entre em contato com a gente, tem mais informações no nosso site, wecreateidiomas.com, vou deixar aqui na descrição. E vejo vocês em breve.